Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje quero bater mais um papo com vocês sobre strings. Sim, sou eu de novo falando sobre strings no .NET. Eu sei que é um assunto que parece que é simples, mas no fundo é muito complicado e cada vez mais eu consigo trazer um pedacinho aqui de strings, contar um pouquinho para vocês sobre algumas loucuras, algumas coisas aí que acontecem em string que não tem explicação. Na verdade tem explicação, né? Mas às vezes passa batido no dia a dia, a gente não consegue prestar muita atenção nos detalhes, tá bem? Eu sou o André Baltieri, o Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo o meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o meu trabalho mesmo. E agora bora lá dar mais uma conferida nessa parte de strings aqui no .NET. Tem uns itens aqui que eu tenho certeza que vão te surpreender. Bom, pessoal, nas semanas passadas aqui, né, nas semanas anteriores, rolou o carnaval aqui no Brasil, o primeiro carnaval pós-pandemia, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu não sou muito adepto do carnaval, então eu resolvi fazer uns desafios para vocês lá no Discord, né? Foi uma semana aí que a gente teve de desafios, foi do dia 1 ao dia 7 aí, mais um desafio final no dia 8 aí, foram 8 dias de folia aí no código. Quem tava lá pelo Discord, vou deixar o link aqui passando para você se juntar à nossa comunidade lá, que tá muito grande e muito bacana também. E quem tava por lá pôde participar dos desafios. Cada dia eu coloquei uma situação diferente ali na programação e eu nem coloquei linguagem, nem especifiquei linguagem, nada, né? Então, tanto faz, fazer em C#, em Go, qualquer linguagem que seja, estava valendo, tá? E rolou um desafio lá que era contar caracteres, que teoricamente é um desafio muito simples, mas que eu coloquei por um motivo específico, né? Que na verdade é uma pegadinha, né? Coisa que o professor adora fazer. Então o enunciado do desafio era, de fato, escreva um programa que conta quantos caracteres um texto tem e quantas palavras, né? Quando eu postei isso aí até no Instagram do Balto, vou deixar o Instagram passando aqui para vocês acompanharem, balto.io lá também. Quando eu postei esse tema aí, né, no Instagram, todo mundo comentou, falou assim, nossa, mas isso aí é muito fácil, né? Alguns colocaram string.len e algumas outras coisas, né? De fato, parece ser algo fácil, mas tem uma pegadinha aí, né? Tem uma surpresa aí no meio desse teste aí, que poucas pessoas se atentaram, né? E que depois eu coloquei lá na sala do desafio, né? A gente criou uma sala para cada desafio para facilitar, para ficar mais legal para vocês lá. E eu coloquei na sala lá um teste pro pessoal fazer. Falei, pessoal, quantos caracteres tem essa string? Vocês são capazes de contar quantos caracteres tem? Então escreva um programa para fazer essa conta aí, e quase ninguém conseguiu resolver esse teste por lá, né? Isso porque existe N pontos aí sobre string que eu vou comentar com vocês aqui agora e que pode ser algo bem simples ou algo um pouco mais complexo. Bom, pessoal, para a gente falar de programação tem que ter código, não tem como não ter nosso código aqui. Deixa eu apagar esse console aqui e vamos fazer esses três imports aqui. Eu vou usar o system.globalization, tá? E system.link. Então são os três namespaces que eu vou usar aqui. Estou colocando eles porque eu já vou deixar eles aqui para cima, tá? E aí quando a gente fala em texto, né? Então var text igual hello world, tá? Então vamos colocar aqui um hello world, um texto básico. E se eu falar para contar os caracteres desse texto, a gente pode usar um console.writeLine text ponto, e a gente já tem aqui dentro um len, né? A gente já tem uma propriedade aqui chamada de len, que é a quantidade de caracteres de uma string, tá? Se a gente rodar um terminal aqui, executar um .NET Run nessa aplicação, ele vai exibir pra gente aí 13 caracteres. Se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres, tá? Então, tudo ok até o momento, né? Qual que é a dificuldade? Contar palavras? Não também, né? Porque palavras, né? Você pode vir aqui, colocar var words igual text.split, né? E usar aqui um espaço em branco como separador e colocar aqui um words.len também, tá? Então a gente tem aqui duas palavras, né? Que é o hello e o words. Tá? Então, não tem dificuldade, teoricamente, nisso aqui, mas existe um ponto aqui que é o seguinte, eu falei pro pessoal, façam o seguinte teste, criem um texto, né, e vamos colocar algum símbolo dentro desse texto, como, por exemplo, um emoji. Agora, a coisa se complica mais, ó. Se a gente vier aqui, vou ignorar as palavras, tá, porque vai seguir sempre essa mesma ideia, mas agora a gente tem um var text aqui, igual hi, this is a string, e eu tenho aqui
um emoji. Ó, tem um emojizinho aqui. Esse item aqui é o cara que complica tudo, ó. Esse emoji aqui é o item que complica tudo. Teoricamente, aqui eu tenho 22 caracteres, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tá? Inclusive, quando eu dou o select aqui nesse caractere, ele conta como um só. Só que se eu der um text.len aqui, né? Se eu der um clear e der um .NET Run nesse item, a gente vai ver o resultado como 23 caracteres e não 22. Isso porque ele contou esse caractere aqui como 2 caracteres. Ele contou esse emoji aqui como 2 caracteres, tá? Isso é comum acontecer. Todo caractere aqui, ele tem uma representação chamada de Unicode, que é um decimal ali, né, um número que representa esse caractere. Então, se a gente pegar, por exemplo, o que é uma string, né, o string é um array de char, se a gente pegar um char, ele é um code point, ele é um pontozinho ali, né, um item único ali, que representa, né, um número ali, seja decimal ou seja hexadecimal, tá? É muito comum usar o hexadecimal também, mas ele é um número que representa uma letra. E aí que tá o desafio disso tudo, tá? O Unicode, ele é uma tabela enorme, tá? Que mapeia todos os caracteres que a gente tem hoje conhecidos aqui no mundo, tá? Incluindo símbolos. Então, lembra que não tem só o latino, né? Não tem só os caracteres nossos aqui como cedilha, tem os caracteres americanos, tabela ASCII que a gente conhece, né? O ASCII nasceu disso. Então, como que a gente manda, por exemplo, uma mensagem escrito hi de um computador para outro, né? Como que eu garanto que as letras H e I vão ser as mesmas letras no outro lugar? Se aqui eu denominei, sei lá, o H como 20, deixa eu aumentar aqui. Se aqui eu denominei o código de H sendo igual a 20 e I sendo como 21, tá? Como que eu garanto que lá do outro lado do mundo eles também usam essa mesma convenção, tá? Então, na verdade, não garante, né? Disso tudo nasceu o ASCII, que é o American Standard Code for Information Interchange, né? O código de caracteres americanos para troca de informação ali, para enviar a informação de um lugar, receber em outro e saber que essa informação, essas informações se equivalem, né? Tanto que se a gente pegar, por exemplo, o A maiúsculo, se não me engano ele é o 65, o B maiúsculo é o 66, né? E assim por diante. Então, todos esses caracteres eles estavam ordenados, mas até então a gente só tinha os caracteres americanos, né? Tanto que é American Standard, né? O padrão americano aí. À medida que as coisas foram aumentando, né? A quantidade de caractere, a quantidade de pessoas no mundo com acesso à computação, né? Isso aqui, eu acho que a gente tá falando de, sei lá, de 1960, se não me engano. À medida que mais computadores foram juntando a rede, mais símbolos foram nascendo, o ASCII só não bastava, tá? A gente até teve um ASCII 2, tá? Que usava o oitavo bit, né, para fazer isso, porque o ASCII em si, ele usa 7 bits, tá? Então ele usava 7 bits, então a gente tinha de 0 a 128 para fazer. Depois a gente teve o ASCII 2 que usava 8 bits, né? E aí a gente tinha de 0 a 255 para mapear todos os caracteres. Então a gente teve essa parte do ASCII aí. E depois disso, né, com a chegada de tantos caracteres assim, teve o nascimento aí do Unicode, tá? Que é uma tabela, que a gente tem uma tabelona que tem essas referências, que tem que o A é o número tanto, que o B é o número tanto, incluindo, por exemplo, emojis, caracteres com acento, aqueles caracteres árabes, chinês, né? Então tem muita coisa. O Unicode, ele é tão grande, tá? Que ele é dividido em planos, tá? Chamado de planes, né? Ou planos. Se não me engano, ele tem 17 planos, tá? Então são 17 subdivisões que o Unicode tem. E a primeira e mais importante dela é o BMP, que é o Basic Model Plan, que é o plano de caracteres básicos que a gente tem aí, tá? Então são os caracteres que a gente considera como básico, que engloba aí, por exemplo, os caracteres que tem dentro do ASCII, mais alguns outros caracteres com acentos e algumas outras coisas, tá? É importante lembrar que, por exemplo, dentro do BMP, para ele fazer um acento, né, quando você digita a letra E, por exemplo, né, esse E com acento aqui, isso aqui nada mais é do que a letra E, né, na verdade é o acento, né, e depois a letra E, tá? Então essa é a junção que forma a letra E, mas como que ele sabe que essa daqui é a letra E, né? Então essa aqui é a junção, sei lá, de um bits 0x28FF e 0x, tá? 28F AB. Vamos supor que é isso aqui, tá? Essa junção desses dois caracteres em hexadecimal, tá? Como que ele sabe
que isso daqui é um acento. Ele lê sempre de caractere em caractere. Então, quando ele lê esse caractere aqui, ele não pode automaticamente mostrar esse caractere na tela, né? Então ele não pode mostrar, senão ele vai ficar nesse padrão aqui, tá? Então ele tem que mostrar, ele tem que aguardar primeiro e depois mostrar a letra E. Tanto que quando eu começo a digitar, ó, eu digitei, tá vendo que ele tá com um underlinezinho embaixo? Se eu digitar o E em seguida aqui, né, ou a letra E, ele vai aparecer o E. Se eu colocar só o acento e der um espaço, né, meu teclado tá configurado como americano aqui, aí ele vai digitar nesse formato. Como que ele entende isso aqui, tá? Ele entende justamente porque isso aqui é um par, tá? Então, isso aqui é chamado de surrogate pair, tá? Surrogate pair, ou par substitutivo. E esses itens aqui, né, essas junções aqui, são caracteres que eles já são demarcados dentro do Unicode. Então, dentro do Unicode, existe um range ali que são chamados de surrogate pairs, e dentro desse range, ele já sabe que se ele estiver renderizando esse caractere, ele fala, opa, se eu estou renderizando esse caractere aqui e o próximo for um E, então eu não vou exibir os dois caracteres, eu vou exibir sim a letra E, tá? Então, a partir daí, a gente começa já a ter a formação desses caracteres. Isso, dentro de uma string, é tranquilo, tá? Se a gente vier aqui e colocar, ó, this is a string, eu vou colocar aqui no lugar do A, o E, tá? Se a gente fizer isso aqui e der um .NET Run, ele colocou aqui, ó, this é string, né? E colocou aqui, ó, 23 caracteres, né? Lembrando que aqui tá 22, né? Porque seria o correto, mas ele tá contando 2 aqui. Mas do E aqui, ó, ele não contou 2 caracteres, né? Ele não contou esses itens aqui como 2 caracteres. Então, mesmo sendo 2 bytes ali, ele não contou isso aqui como 2 caracteres, porque ele entende que isso aqui é um par substitutivo. Mas o mesmo não ocorre, por exemplo, para os emojis, tá? Os emojis, eles caem num sistema chamado de Grapheme Cluster, tá? Esses Grapheme Cluster, eles são a composição de vários símbolos, tá? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, esse emoji de party aqui, de festa, tá? Ele, na verdade, ele é a junção de N símbolos. Então, ele é a junção, por exemplo, né? Esse emoji de festa aqui, ele é a junção, deixa eu achar o emoji aqui, do olhinho, que é, quer ver, ó, é bem isso daqui. Se vocês olharem, ó, esse emoji de festa aqui, ele nada mais é do que a junção desses dois emojis aqui, ó, esse daqui, e a gente tem aqui, deixa eu digitar party aqui que eu já vou achar, party, tá? A gente já tem um chapéuzinho aqui, tá? Enfim, tentando achar na hora não dá certo, né? Mas ele é a junção aqui, ó, se vocês olharem, eles são muito parecidos aqui, tem emojis que são a junção. É a mesma coisa quando você faz, por exemplo, o heart, que é o coração, você tem o coração vermelho, que é o padrão, tá? E aí você tem outros corações, como o roxo, por exemplo, que ele nada mais é do que o coração vermelho mais a coloração roxa. Então, ele é um cluster, ele é um conjunto de símbolos, né, que faz o computador entender que isso aqui é um emoji diferente, tá? Por exemplo, a ambulância também é um carro mais o símbolo da cruz, né, que é o símbolo da saúde, tá bom? E assim por diante. Então, por isso, esse caractere aqui, ele é contabilizado como 2, porque ele é 2 símbolos, e esse daqui é um símbolo só. Então, na verdade, aqui a gente não está contando os bytes do caractere, que o caractere usa, porque a gente pode usar até 4 bytes, dependendo do tipo de codificação, né, que é o UTF, aí, né, o tipo de formatação, codificação não, mas dependendo do tipo de formatação que você está usando, você pode usar até X bytes aí. Se você estiver usando o UTF-16, que é o padrão para strings aqui, por exemplo, você usa 2 ou 4 bytes para encodar essa string, né, para codificar essa string. Então, se for um item normal, né, que é do BMP ali, dessa primeira tabela, ele vai usar até 2 bytes, né, incluindo se for um surrogate pair, como eu mostrei aqui em cima. Se for um item mais complexo, um símbolo mais complexo, ele vai usar 4 bytes para fazer. Então, ou é 2 ou é 4, tá? Então, com isso, ele consegue mapear ali, não sei quantos mil símbolos, tá? Não me vem à mente agora, mas é muita coisa dentro do Unicode. O UTF-32, tá? Vocês já devem ter ouvido falar também, o UTF, né? Esse daqui, o UTF-16 é o padrão das strings, tanto no Java, quanto no .NET, tanto no Windows, né? Quanto em alguns outros sistemas operacionais. Até onde eu pesquisei, o UTF-16 por padrão nas strings e por padrão no SO, né, no .NET, no caso, acompanhou lá do Windows 2000 para cá. Então, como já vinha o TF-16, foi mantido isso, tá? O TF-32 é um outro tipo de formatação que ele é um range fixo, né? Então, a gente tem sempre 8 bytes ali para representar o caractere e, obviamente, isso daí consome um tamanho maior de caractere, mas ele consegue mapear o BMP todo e ainda sobra espaço, tá? Então, um tipo de codificação muito mais amplo. E a gente tem
o queridinho e o mais eficiente, que é o UTF-8, criado pelo Ken Thompson, que inclusive é um dos fundadores do Go aí, e que é uma sacada sensacional, onde ele usa um bit, né, 1, 2, 3, 4 bits ali, para representar a quantidade de caracteres que um símbolo tem. Então, se você usar, por exemplo, o TF8, ele é um bit variável, né? Então, ele varia. Ele usa 1, 2, 3 ou 4 bits ali para dizer a quantidade de caracteres que ele tem. Então, ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20. Na verdade, não é infinito, né? Os primeiros 8 bits ali, ele vai usar para ter isso aqui. Mas, dado isso, a gente tem como mapear muita coisa, né? E ter sempre essa variação ali, porque o algoritmo dele permite que isso aconteça. Então, por isso o TF8 é o esquema que a gente usa para a web, por exemplo, que é o esquema mais eficiente, né? Consome menos dados ali, mas, obviamente, tem um processamento maior, enquanto o TF32 mapeia tudo, não tem quase nada de processamento, e o TF16 fica entre um e outro aí, tá bom? Então, essa é a diferença, né, basicamente aí do UTF para o Unicode. O Unicode é a tabela, né, cada item, a tabela que diz o que cada letra é, cada letra, né, cada item desse daqui é um símbolo, cada símbolo tem sua representação chamada de code point, né, e o UTF, ele é só a formatação, é como esses itens são interpretados. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma contagem de símbolos, né? Então, isso é um símbolo e esse daqui é um conjunto de símbolos, né? Um grapheme cluster, né? Um conjunto aí de um ou mais símbolos que formam um outro símbolo. Isso é muito comum em outros idiomas também, tá? Como o chinês, como o árabe, onde você tem 2 símbolos para representar um terceiro símbolo. Então, se isso daqui está dando 23, como que a gente conta esses itens, então? Uma forma da gente fazer isso é usando o Enumerate Runes, tá? Então, no .NET, tá? Isso daqui foi copiado aí do Go, né? Isso daí veio do Go. Copiado não, foi inspirado no Go, tá? O Go é uma linguagem muito bacana para manipulação de strings, até porque o cofundador dele aí, o Ken Thompson, foi um dos caras por trás do TF8, e até onde eu sei a história, não sei se é verdade, o TF8 ele rabiscou num guardanapo, imagina se o cara não é bom, tá? E aqui a gente tem novamente o mesmo tempo, se printar o texto.len vai dar 23 caracteres, mas se a gente usar o text.enumerateRunes.count, aí a gente vai ter uma contagem de 22, tá? Por que a gente vai ter uma contagem de 22? Porque aí de fato ele vai contar aqui, ó, os símbolos, tá? Então quantos símbolos essa string tem? 22, tá? Quantos caracteres, né? Quantos itens ali, né? Quantos conjuntos de bytes ali ele tem. Daí a história já muda, tá? Lembrando que no .NET 7 a gente tem isso dentro do string info também, tá? Então, string info, né? Você consegue obter as informações de uma string e você pode usar o length in text elements, tá? Então esse length in text elements, ele vai te dar também 22, que é a quantidade de texto nesses elementos, tá bom? Vamos chamar o terminal aqui pra gente ver, dar um clear e dar um .NET Run novamente aqui, e agora a gente consegue ver, ó, que o primeiro teve 23 caracteres, né, que é o esperado, e depois a gente já conseguiu mapear ali, né, contar só os caracteres que a gente quer e, obviamente, resolver o problema que a gente que eu coloquei lá no desafio, que era contar a quantidade de caracteres, né, mas de uma forma correta. Só lembrando que essa contagem, ela também vale, tá, para quando você tem conjuntos aqui de Unicodes, tá? Essa aqui é uma string, ó, var str, e essa aqui é a junção de 2 Unicodes. Sempre que você quiser ter um hexadecimal, um Unicode, para representar uma string, você pode usar o barra aqui, tá? É o caractere de escape, então o U significa que é um Unicode, tá? Isso daqui se trata de um code point. Então o 61, que é o A minúsculo, e o 300, que é a crase, né? Juntos, né? Eles formam um surrogate pair, que é esse A aqui. Isso a gente está falando do TF16, tá, gente? O TF16 tem a presença do surrogate pairs. Se você for para uma outra formatação, daí para uma outra codificação, aí as coisas vão mudar, tá? Mas isso é o padrão do .NET, o TF16. String len, né? Enumerate runes e text in elements, tá? Vamos rodar aqui, vou dar um clear .NET run, e aí a gente tem aqui os textos do elemento aqui, né? Sendo um só. Tá? Então, essa novidade do .NET 7 para frente aqui. Tá aqui o Enumerate Runes não vai funcionar porque não é a gente não tem um conjunto aqui, né? Não tem um símbolo sendo printado aqui dentro, a gente tem a união de 2 code points, tá bom? Para fechar e só mostrar
um pouco mais quão louco é esse esquema de strings, veja só isso aqui, ó. Esse item aqui, né, eu dei um console.writeLine nesse ícone aqui, né, que são 4 pessoas aqui. Se você tentar selecionar eles, já vai ver que ele já tem mais de uma seleção aqui, ó, só com o cursor você já consegue ver isso aqui. Quando a gente dá um ponto len nesse item, esse simples emoji tem 11 caracteres, tá? Acredite ou não. Tá? Vou dar um clear aqui, vou dar um .NET Run, tá? Ó, 11 caracteres esse item tem, tá bom? Eu até coloquei aqui os Unicode deles, né? Eu peguei esse Unicode aqui no site também, não saiu da minha cabeça. Então isso aqui, ó, um par, espaço, um outro par, né? Então são várias junções e vários símbolos aí, tá? Que formam no fim um símbolo só. Esse mesmo símbolo, se você quiser também executar um enumerate runes nele, né, para saber quantas runas ele tem, né, quantos elementos, ele é um conjunto aí de 7 símbolos, que é bastante coisa também. Então, quando você estiver criando uma string, você colocar um emoji no meio dessa string, você já está aumentando o tamanho dessa string absurdamente, tá bom? Isso talvez seja o motivo para muitos textos aí, né, não suportarem emojis, tá bom? E o length in elements aqui, só pra gente ver quanto que vai dar. Deixa eu dar um clear aqui, um .NET Run. A gente teve ali 11, 7, né? Então, 11 caracteres aqui. Nesse primeiro, 7 aqui, porque é as runas que ele tem, né? Os símbolos que compõem ele, então é um conjunto de vários símbolos. E por fim, a gente tem aqui o string info.length in text elements, tá? E esse daqui vai dar a quantidade de texto nesses elementos, então aqui no caso tem que ser um só, né? Então ele apareceu realmente um só. Então ele agrupou todos esses itens e entendeu que isso é um emoji e contou como um só caractere. Perfeito, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham participado do nosso desafio lá no Discord. Vou deixar o link passando aqui. Se você não participou, entra lá no grupo para não perder os próximos desafios. E esse vídeo aqui era mais para a gente entender como um desafio que parece ser simples, na verdade não é tão simples assim, porque obviamente, né, sempre tem as coisas mais rasas e as coisas mais profundas aí no .NET, e com certeza string é algo muito, muito denso aí no .NET, tá bom? É óbvio que o desafio não era para chegar nesse nível de dificuldade aqui, isso foi só um exemplo lá que a gente comentou sobre strings, né? O papo fluiu para esse lado aí, eu mostrei pro pessoal que, olha, não é tão simples assim, mas só fazer a contagem de caracteres já estava bom, né? Mas me diz aí agora, isso daí te surpreendeu? Você conhecia esses métodos? Você sabia como contar caracteres desse jeito aqui no .NET? Você gostou dessas dicas? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal. E claro, deixar seu comentário, sua opinião aqui, que ela ajuda muito a fomentar o assunto e ao canal crescer, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.